Existem alguns casos que aí, comparando a Cloud Security com a segurança tradicional, que você vai ver que só acontece em ambientes de cloud. Um dos casos, e o que é o mais comum, é interferência de vizinhos. Quando você usa um sistema de cloud, você às vezes compartilha a mesma máquina física com outras empresas ou com outros departamentos dentro da sua empresa. Às vezes acontece de 3 ou 4 aplicações rodarem em uma mesma máquina. Se uma dessas aplicações de uma empresa X, ela começa a tomar mais memória, ela começa a usar mais a capacidade de processamento da máquina, isso você começa a ter problemas, começa a interferir na sua disponibilidade, no seu serviço, da sua empresa. Isso às vezes o provedor de cloud ele não tem o monitoramento ou a percepção. Cabe a você como segurança fazer essa avaliação. Eu também posso ter numa máquina compartilhada uma empresa que seja meu concorrente e ele decidiu tentar me espionar. Porque algum motivo ele descobriu que nós estamos compartilhando o mesmo recurso computacional, a mesma máquina, né? Ele pode decidir por tentar avançar sobre o meu sistema ou capturar informações do meu sistema nesse ambiente compartilhado. Então isso é uma preocupação que você, como profissional de Cloud Security, você vai ter que verificar junto ao seu provedor de cloud se esses recursos estão sendo compartilhados, com quem está sendo compartilhado, qual tipo de empresa, os riscos que a sua empresa corre nesse modelo compartilhado. É óbvio que alguns provedores de cloud oferecem uma máquina específica para você, para atender às suas necessidades. Só que daí o custo dessa computação de cloud dedicada para a sua empresa, ele é bem mais alto do que uma computação compartilhada. Então aí você tem que avaliar junto à sua empresa os custos e os benefícios. Você pode ter uma máquina dedicada para você, é mais seguro. Só que o custo dessa operação, ele é bem mais alto do que um ambiente compartilhado. Também nós temos que nos preocupar com falhas na segurança da virtualização. Porque vários provedores de cloud, assim como dentro da sua empresa você tem ambientes virtualizados, os provedores de cloud utilizam muito virtualização para os seus serviços. Discos virtualizados, memória, ambientes, né, de virtualização. Se ocorre uma falha em um ambiente de virtualização e essa falha ele permite que duas máquinas distintas, de empresas distintas, elas possam fazer o acesso à mesma localização da memória física, isso pode ser um risco para você. A partir dos discos, se uma máquina virtual de uma empresa X, ela tem condições, através de uma vulnerabilidade, obviamente, acessar o meu disco, ele pode ter acesso a informações minhas. Então, para eu evitar esse tipo de problema, eu tenho que trabalhar criptografia de disco, para evitar que máquinas do ambiente compartilhado na nuvem, elas façam acesso indevido ao meu sistema. Também a parte de rede, se eu tenho uma aplicação que fala com a API ou com um banco de dados pela rede, e eu tenho outras empresas compartilhando essa mesma rede, eu tenho que fazer distinções lógicas de rede para que e até mesmo o uso de criptografia de transmissão de dados para evitar que se uma falha aconteça no ambiente virtualizado e essas outras empresas possam ter acesso aos meus dados. Também um erro que é bem comum em Cloud Security são erros de segmentação de rede. Às vezes porque você fez a segmentação errada, você estava a cargo de fazer essa configuração e fez de maneira errada, ou às vezes porque o seu provedor de cloud fez uma configuração errada e aí permitiu que outra empresa tivesse acesso à sua rede. Então isso é algo que você tem que monitorar dentro do seu ambiente virtualizado, dentro do seu ambiente naquele cloud provider, para evitar acessos de outras empresas, outras pessoas. Também dentro de Cloud Security nós temos uma preocupação específica que é o descarte de hardware. O que acontece, por exemplo, quando a Amazon ela vai fazer um descarte de um disco físico
E o que acontece com a minha informação que estava gravada naquele disco físico? Então, nós não temos como ter acesso ao que eles estão fazendo com esse disco, como que é feito o descarte desse hardware. Mas você pode exigir isso em contrato, que seja explicado qual que é a política daquela empresa, daquele provedor de cloud, com relação ao descarte de hardware, para evitar que nesse descarte não vá informações suas. Ou se você quiser se proteger, de novo, criptografia de disco é uma solução para descarte de hardware que foi feito de maneira errada. Mesmo que o disco esteja acessível para alguém que teve acesso àquele disco, ele não vai conseguir ler as informações porque elas estão todas criptografadas.